E aí, beleza? Em uma base da Marinha em Shelltown, o caos se espalha depois que três agentes da Baroque Works lançam um ataque. Os marinheiros correm para se abrigar enquanto Mister 5, Miss Valentine e Miss All Sunday se movem pela base, derrotando qualquer um que tente detê-los. Miss All Sunday demonstra seu estranho poder, a Hana Nome, que permite que ela crie cópias de seus membros em diferentes superfícies, até mesmo nos corpos de seus inimigos. Usando essa habilidade, ela facilmente subjuga os marinheiros restantes. Bom, depois de limpar a base, os três agentes seguem para uma sala segura, onde o corpo de Mister 7 está sendo mantido. Eles se preocupam com as consequências se o líder deles, Mister 0, descobrir o que aconteceu. Como o responsável pela morte de Mister 7 é Roronoa Zoro, decidem rastreá-lo junto com sua tripulação pirata. Antes de partir, forçam o único marinheiro sobrevivente a revelar para onde os piratas do Chapéu de Palha estão indo. Os piratas navegam a bordo do Going Merry. Enquanto viajam em direção à Grand Line, Monkey D. Luffy continua perseguindo o sonho de encontrar o tesouro lendário conhecido como o One Piece e se tornar o rei dos piratas. No entanto, a tripulação está com poucos suprimentos, então decidem parar na ilha mais próxima antes de continuar a jornada. O destino se torna Log Town, a maior base da marinha no East Blue. A maior parte da tripulação concorda rapidamente com o plano. Sanji quer reabastecer a comida, Nami planeja fazer compras e Zoro precisa comprar espadas novas. O Usopp é o único preocupado em visitar uma cidade cheia de marinheiros, mas é voto vencido depois que Luffy diz que também quer ver a ilha. Ok, Log Town é famosa como o lugar onde o rei dos piratas Gold Roger nasceu e mais tarde foi executado, e Luffy quer visitar o local da execução. No passado, no dia da execução de Roger, o herói da marinha Monkey D. Garp visita Roger em sua cela de prisão. Roger pede a Garp para lhe fazer um favor, encontrar seu filho e cuidar dele. Garp não dá uma resposta clara, mas Roger parece certo de que ele fará isso. Após a conversa, Garp deixa a cela. Quando os Chapéus de Palha chegam a Logtown, descobrem a cidade celebrando o 22º aniversário da execução de Roger com um grande festival. A tripulação se separa para reunir suprimentos. Sanji e Luffy procuram por comida, Nami e Usopp seguem para o distrito da moda e Zoro vai em busca de espadas. Enquanto isso, uma figura misteriosa vestindo um manto negro os observa silenciosamente à distância. No porto, o capitão da marinha Smoker chega com um pirata capturado. Ele ordena aos marinheiros de patente inferior que permaneçam alertas, porque muitos piratas são esperados durante o festival. Depois de dar as instruções, começa a patrulhar a cidade. Em outro lugar, Nami e Usopp olham as lojas de roupas, sem saber que Bartolomeu os observa. Ao mesmo tempo, Zoro entra em uma loja de espadas, onde acidentalmente esbarra em Tashigi. Depois de ajudá-la a se levantar, continua para o interior. O dono da loja, Ippon Matsu, fica interessado na espada de Zoro e tenta comprá-la, mas ele recusa. Logo, Tashigi corre para dentro da loja animada depois de ver a arma. Ela tem um forte interesse em katanas. Mais tarde fica claro que ela é uma marinheira trabalhando sob o comando de Smoker. Mas ok, enquanto procura na loja, Zoro nota uma espada que está sendo vendida com desconto. Ippon Matsu hesita em vendê-la porque dizem que a lâmina é amaldiçoada. Zoro decide testá-la jogando a espada para o ar e segurando o braço embaixo dela. Se a arma cortar o braço dele, acreditará na maldição. Se errar, a espada pertence a ele. A lâmina gira pelo ar e evita seu braço por pouco. Impressionado com a coragem de Zoro, Ippon Matsu dá a espada de graça a ele e ainda adiciona mais uma. Em outra parte da cidade, Luffy e Sanji se separam enquanto procuram por comida. Sanji segue para um mercado enquanto Luffy continua procurando pela plataforma de execução de Roger. Quase na mesma hora, Nami encontra Bartolomeu quando este tenta roubá-la. Ela critica a técnica dele, mas ele a ignora e vai embora. Enquanto Luffy pede informações às pessoas sobre a direção da plataforma de execução, Bartolomeu aparece novamente e se apresenta. Ele se oferece para guiar Luffy até lá. Depois de chegar, o chapéu de palha de Luffy de repente voa para longe. Enquanto o persegue, acaba inesperadamente esbarrando em Buggy e Alvida, que uniram forças para se vingar dele. Alvida luta brevemente contra Luffy e eventualmente
finalmente o captura usando algemas de pedra do mar que enfraquecem os usuários de Akuma no Mi. Ela e Bug então encenam um julgamento falso antes de se prepararem para executá-lo na mesma plataforma onde Roger morreu. Enquanto isso, Smoker ouve que piratas se reuniram na plataforma de execução e segue para lá com Tashigi. O resto dos Chapéus de Palha também percebe que Luffy está desaparecido e segue uma multidão correndo em direção ao mesmo local. A tripulação chega exatamente quando Bug se prepara para executar Luffy. De pé na plataforma, Luffy de repente ri e diz à sua tripulação que está prestes a morrer. Quando Bug levanta a espada para atacar, um poderoso raio cai de repente e atinge a plataforma. O impacto salva Luffy e permite que ele escape. No entanto, Smoker e os marinheiros chegam rapidamente para prender os piratas. Os Chapéus de Palha se dividem enquanto tentam retornar ao Going Merry. Zoro entra em confronto com Tashigi enquanto Luffy e Sanji enfrentam Smoker. Nami e Usopp conseguem alcançar o navio em segurança. Durante a luta, Smoker ganha a vantagem sobre Luffy e Sanji. Pouco antes de terminar a batalha, a figura misteriosa no manto negro aparece e interfere. A identidade permanece desconhecida, mas é revelado que o governo mundial está procurando por ele. Em uma nuvem repentina de fumaça, ele e Smoker desaparecem, permitindo que Luffy e Sanji escapem. Bom, os Chapéus de Palha se reúnem no Going Merry e rapidamente deixam Log Town. Eles navegam em direção a Reverse Mountain, a entrada para a Grand Line. Os piratas do Chapéu de Palha, ao tentarem passar pela montanha, encontram correntes poderosas e águas íngremes que tornam a jornada extremamente perigosa, mas a tripulação trabalha em conjunto para guiar o navio em segurança. Monkey D. Luffy assume o controle com confiança, enquanto Roronoa, Zoro, Sanji e Usopp ajudam a manobrar a embarcação contra a água agitada. Nami navega cuidadosamente, avisando a todos sobre os obstáculos à frente. Bom, depois de uma luta tensa contra as corredeiras, o Going Merry finalmente consegue passar e desce para a Grand Line. O alívio deles não dura muito. Na base da montanha, de repente, encontram Labum, uma baleia gigantesca que vive perto dos Cabos Gêmeos. O navio acaba indo diretamente em direção à boca aberta da baleia. Luffy consegue escapar antes que a embarcação seja engolida, mas o resto da tripulação fica preso dentro da criatura junto com o navio. Mais tarde, ele acorda na margem dos Cabos Gêmeos. Quando vê Labum na água, tenta fazer a baleia abrir a boca para que seus amigos possam escapar. Em vez disso, ela mergulha na água. Nesse momento, Luffy conhece Crocus, que mora em um farol próximo. Logo, Labum ressurge do mar e bate violentamente a cabeça na Red Line. Crocus dispara um sedativo na baleia, fazendo com que ela se acalme e afunde de volta na água. Luffy diz com raiva a Crocus que seus amigos ainda estão presos lá dentro e precisam ser resgatados. Crocus afirma sem rodeios que eles já estão mortos. No entanto, dentro de Labum, a tripulação ainda está viva. Nami, Usopp, Sanji e Zoro começam a procurar uma maneira de escapar. Eles se separam para completar tarefas diferentes. Usopp e Sanji exploram um navio naufragado dentro da baleia, enquanto procuram um barco a remo para substituir o que foi danificado em sua própria embarcação. Enquanto isso, Nami e Zoro permanecem no Going Merry e tentam bolar um plano para sair dali. De volta a Log Town, Smoker ordena a Tashigi que prepare sua moto para uma jornada até a Grand Line. Tashigi o lembra que eles devem primeiro pedir permissão aos seus superiores porque a Grand Line está fora de sua autoridade. Antes que Smoker possa responder, Monkey D. Garp chega e pede para falar com ele em particular. Durante a conversa, Smoker deixa claro que quer perseguir os piratas do Chapéu de Palha. Garp explica que a marinha está lidando com outros problemas sérios. Alabasta está perto de uma guerra civil e sua princesa desapareceu. Ao mesmo tempo, o exército revolucionário continua ganhando seguidores em sua luta contra o governo mundial. Garp revela que o líder do exército é Monkey D. Dragon, que foi visto anteriormente. De volta aos Cabos Gêmeos, Luffy bate repetidamente na porta do farol até que Crocus finalmente o deixa entrar. Por causa da determinação de Luffy, Crocus eventualmente concorda em ajudá-lo a resgatar a tripulação. Dentro de Labum novamente, Usopp e Sanji encontram um barco a remo debaixo do braço de Mr.
Nove, que parece estar morto. Quando Usopp tenta pegá-lo, Mr. Nove acorda de repente e agarra seu pulso. Uma briga começa entre ele e Sanji, enquanto Usopp pega o barco a remo. A batalha termina quando Mr. Nove fica preso em uma rede. Durante a luta, ele menciona que tem uma parceira consigo. A história então retorna ao Going Merry, onde Nami está lutando com sua bússola enquanto finge que está tudo bem na frente de Zoro. Quando olha para trás para procurá-la, descobre que a bússola desapareceu. De repente, uma lâmina perfura a mesa e Miss Wednesday aparece. Uma briga começa entre ela e Nami até que Usopp e Sanji chegam com Mr. Nove capturado. Bom, é revelado que ambos são agentes da Baroque Works. Do lado de fora, nos Cabos Gêmeos, Luffy pergunta a Crocus por que Labum continua batendo a cabeça na Red Line. Crocus explica que muito tempo atrás, a baleia fez amizade com os piratas Rumbar. Quando os piratas entraram na Grand Line, deixaram Labum para trás com Crocus e prometeram que voltariam algum dia. Desde então, a baleia tem esperado no mesmo local, acreditando que eles estão em algum lugar além da Red Line. De volta ao interior de Labum, os chapéus de palha discutem com Miss Wednesday e Mr. Nove, até que a baleia de repente começa a se mover novamente. Durante o caos, Usopp é jogado do navio enquanto o conserta. A tripulação corre para salvá-lo, e até mesmo os dois agentes da Baroque Works ajudam a puxá-lo de volta para bordo. Fora da baleia, Luffy canta uma música que costumava ser tocada pelos piratas Rumbar. O som acalma Labum e a baleia abre a boca, permitindo que os chapéus de palha escapem. Antes de deixarem os Cabos Gêmeos, Crocus explica o propósito de um log pose para Nami. Como bússolas normais não conseguem funcionar corretamente na Grand Line, o log pose registra o campo magnético de uma ilha e guia os viajantes para a próxima. Crocus dá a Nami seu próprio log pose para a jornada deles. Enquanto a tripulação se prepara para partir, Luffy pinta uma Jolly Roger no rosto de Labum e promete que eles retornarão um dia. Miss Wednesday e Mr. Nove são forçados a viajar com os chapéus de palha por enquanto. De volta a Logtown, Smoker e Tashigi se preparam para entrar na Grand Line em busca tanto dos chapéus de palha quanto de um agente da Baroque Works. Nos Cabos Gêmeos, Crocus observa o Going Merry se afastar e se pergunta se Luffy pode algum dia chegar a Laugh Tale e descobrir o One Piece. Enquanto isso, Zoro se imagina lutando contra Dracula e Mihawk a bordo do Going Merry. Em seus pensamentos, ele desafia Mihawk, determinado a um dia superá-lo e reivindicar o título de maior espadachim do mundo. O momento termina quando Usopp grita que pescou um peixe, puxando Zoro de volta à realidade. Bom, enquanto navegam, os chapéus de palha notam que o clima muda constantemente ao redor deles. Zoro mais tarde fala com Mr. Nove na cozinha, enquanto Monkey D. Luffy conversa com Miss Wednesday em outro lugar do navio. Logo ele atrás para o convés, onde os outros estão reunidos. A tripulação fica surpresa porque ele removeu as amarras dela. Ele explica que está confiando em seus instintos e acredita que ela não os machucará. Embora os outros permaneçam inseguros, Miss Wednesday de repente aponta para uma ilha próxima, distraindo a todos. A ilha é chamada de Cactus Island porque suas altas formações rochosas se assemelham a cactos gigantes. Será o próximo destino deles? Quando os chapéus de palha se viram novamente, veem Miss Wednesday e Mr. Nove se preparando para pular ao mar. Depois de se despedirem, ambos os agentes saltam na água. Ok, a tripulação continua navegando e logo chega a uma cidade na ilha chamada Whiskey Peak. No início, os habitantes da cidade olham para eles com desconfiança, mas o comportamento deles muda rapidamente. A tripulação conhece Igaram, que se apresenta como o prefeito da cidade. Ele afirma que os residentes de Whiskey Peak recebem bem os piratas. Um aldeão diz aos chapéus de palha que outra tripulação pirata visitou o local na noite anterior. Usopp pergunta se eles ainda estão por perto, mas Igaram diz que já foram embora. Bom, Luffy então pergunta se a cidade trata assassinos tão calorosamente quanto piratas, explicando que 2 assassinos escaparam do navio deles. Igaram agradece a informação e diz que a cidade cuidará disso. Nami pergunta quanto tempo o log pose leva para reiniciar ali, e o prefeito diz que estará pronto na manhã seguinte, o que significa que a tripulação deve passar a noite. Enquanto isso, Miss Wednesday
Wednesday e Mr. 9 chegam à ilha. Ela diz a ele que planeja se encontrar com Mr. 8 para discutir a missão fracassada. Mais tarde, na taverna da cidade, Nami ouve que as montanhas em forma de cacto são perigosas. Ela quer desenhar a Ilha do Topo, e o aviso só a deixa mais interessada. Em outro lugar, Luffy visita uma padaria para procurar comida. Enquanto prova as sobremesas, Igaram entra na loja e o avisa para ter cuidado ao confiar nos outros. Um momento depois, Miss Wednesday aparece de uma sala nos fundos e acidentalmente diz o próprio nome. Luffy se levanta imediatamente. A identidade do prefeito é então revelada. Ele é, na verdade, Mr. 8. Miss Wednesday realiza uma dança da vertigem encantadora, enquanto Mr. 8 toca um trompete, colocando Luffy para dormir com sucesso. Em outro local, Nami vê um agente misterioso deixando cair o que parece ser um cadáver dentro de um prédio. Depois que ele sai, ela entra na sala e descobre 2 piratas mortos da tripulação que visitou a ilha mais cedo. O agente retorna e revela que a cidade finge receber bem os piratas, mas secretamente os mata e enterra os corpos nas montanhas de cactos. Nami luta contra ele e sai para encontrar Zoro. Quando o encontra, Zoro já nocauteou 2 habitantes da cidade. Percebendo que a ilha é perigosa, separam-se para avisar os outros. Nami vai procurar Luffy, enquanto o espadachim segue para a taverna onde Sanji e o Sop estão. Na taverna, Zoro entra rapidamente em uma briga com 2 pessoas da cidade. Bom, Mr. 9 aparece do andar de cima, e Zoro percebe que a cidade inteira está cheia de agentes da Baroque Works. Mr. 9 ordena que todos ataquem Zoro, acreditando que 100 lutadores podem derrotá-lo facilmente. Em vez disso, ele corta onda após onda de inimigos com suas espadas. De volta à padaria, Miss Wednesday e Mr. 8 discutem como escapar da ilha porque ela tem informações que devem chegar ao pai dela. Luffy começa a acordar depois de ouvi-los falar sobre roubar o navio. A dupla tenta escapar de carro, mas Luffy os impede e Nami chega também. Nesse momento, Mr. 5 e Miss Valentine aparecem. Eles revelam que foram enviados para eliminar Miss Wednesday e Mr. 8 porque ambos estavam investigando a Baroque Works. Uma batalha começa. Enquanto isso, Zoro resgata Sanji e Usopp da taverna e derrota os agentes restantes, incluindo Mr. 9. Depois de escapar de Mr. 5 e Miss Valentine, Miss Wednesday finalmente conta a verdade para Luffy e Nami. Ela e Mr. 8 se infiltraram na Baroque Works para descobrir os segredos da organização. Durante a luta, Mr. 8 fica gravemente ferido e diz que não consegue chegar à embarcação. É então revelado que Igaram é o capitão da guarda real de Alabasta e Miss Wednesday é a princesa desaparecida do reino. No entanto, enquanto Mr. 5 e Miss Valentine os perseguem, Igaram fica para trás para distrair os inimigos, enquanto os Chapéus de Palha e Miss Wednesday escapam a bordo do Going Merry. Enquanto o navio se afasta, ela observa Mr. 5 incendiar Igaram. Na manhã seguinte, Mr. 5 e Miss Valentine tentam recrutar Mr. 9 para caçar Miss Wednesday, mas ele recusa e Miss Valentine o mata na taverna. No Going Merry, Miss Wednesday revela sua verdadeira identidade à tripulação, Nefertari Vivi, a princesa de Alabasta. Ela explica que a Baroque Works tem criado conflito entre o pai dela e os cidadãos, empurrando o reino para a guerra civil. Ela também diz que descobriram o segredo mais importante da organização, a verdadeira identidade do líder deles, Mr. Zero. Vivi deve retornar a Alabasta com essa informação. Nesse momento, pétalas rosas começam a cair no navio. As pétalas sinalizam a chegada de Miss All Sunday. A agente é a segunda no comando da Baroque Works, e se quisesse matar a tripulação, conseguiria facilmente porque tem o poder para isso. A habilidade dela consiste basicamente em criar braços e colocá-los através do corpo do adversário para controlá-lo. Ou seja, se alguém tentar atirar, será impedido sem qualquer esforço. No entanto, a mulher não está ali para machucá-los, mas sim para fazer um acordo. A agente explica que o log pose atual os direciona para uma ilha chamada Little
Little Garden, onde provavelmente todos encontrarão a morte. Como alternativa, joga um Eternal Pose, um tipo de log pose que aponta sempre para uma ilha específica. A proposta é que usem esse item para ir a um local remoto e se esconderem, ficando a salvo dos perigos da Grand Line e, mais importante, da organização criminosa. Para o Sop e Luffy, a decisão parece óbvia, mas em direções opostas. O capitão recusa a oferta, afirmando não ter medo dos perigos do mar ou dos assassinos. Miss All Sunday ri e avisa que, ao acolherem a princesa, colocaram um alvo nas próprias costas. A agente desaparece, deixando o grupo para planejar o próximo passo. Princesa Vivi alerta que, se a Baroque Works sabe onde estão, enviarão agentes sem parar. A tripulação não se preocupa, mas a realeza decide que encontrará o próprio caminho para Alabasta assim que chegarem a Little Garden, evitando colocá-los em mais perigo. Pouco tempo depois, chegam a Little Garden. O grupo não entende muito bem o motivo do nome, já que o lugar é gigantesco e dominado por flora pré-histórica. Mas a aventura os aguarda e eles entram na selva. Um grito monstruoso ecoa à distância. Sanji e Zoro decidem caçar a criatura para conseguir comida. Enquanto isso, o resto do bando se mantém junto, mas logo se separa. Nami e Princesa Vivi conversam, e a realeza não consegue acreditar que ninguém se preocupa com a atitude imprudente de Luffy em recusar a oferta de segurança. A navegadora tenta explicar que Luffy tem um jeito próprio e que elas apenas precisam aceitar. Logo percebem que o Sop não está por perto, pois o atirador amedrontado decidiu voltar para o navio. Isso deixa Luffy e a princesa livres para explorar mais a fundo. É nesse momento que as coisas ficam realmente interessantes. Eles percebem a ironia do nome da ilha, pois os visitantes são pequenos, mas tudo o resto é enorme, incluindo os dinossauros que vagam livremente. Luffy e Princesa Vivi encontram dinossauros herbívoros de pescoço muito longo. O capitão decide montar em um deles e sobe até o topo, puxando a garota junto contra a vontade dela, enquanto cavalgam a criatura com uma vista incrível. Princesa Vivi explica como é a vida em Alabasta. Ao mesmo tempo, Sanji e Zoro encontram o dono do grito monstruoso, um enorme Tiranossauro Rex. A boa notícia é que eles conseguem matar o dinossauro. A má notícia é que, enquanto discutem sobre quem deu o golpe fatal, uma risada infantil soa à distância. O espadachim é marcado com um círculo amarelo por uma garota desconhecida. A marca faz com que os olhos dele pisquem na mesma cor, alterando completamente seu comportamento. Nami volta ao navio para verificar o Sop e começa a dar um discurso de encorajamento ao amigo. De repente, um gigante chamado Brogy aparece. A dupla fica aterrorizada, imaginando que o monstro os levará para um covil para devorá-los. Ele os leva, mas na verdade Brogy é muito simpático e apenas quer hospedá-los para o almoço. Ele é conhecido como o Ogro Vermelho. Enquanto Brogy se familiariza com Nami e o Sop, Luffy e Princesa Vivi fazem amizade com o rival dele, Dory, o Ogro Azul. Brogy e Dory lutam há 100 anos, o que representa 1/3 da vida de um gigante. A rivalidade chegou a um ponto em que eles nem sabem mais o motivo da briga, mas todos os dias, quando o vulcão entra em erupção, eles sabem que é hora de lutar até a morte, terminando sempre em empate. Ambos vêm de Elbaf, uma terra onde gigantes são habitantes normais, mas a ilha esconde ameaças piores que os monstros locais. Mr. 5 e Miss Valentine aparecem para terminar o trabalho e temem que Mr. Zero descubra que falharam na missão anterior. Enquanto caminham pela selva, encontram uma casa de cera e se deparam com Mr. 3. O agente tem o poder de usar a cera como uma arma mortal. Mr. 3 informa que assumiu a missão deles e que poderia simplesmente matá-los ali mesmo. No entanto, como os alvos fizeram amizade com gigantes que estão atrapalhando os planos, Mr. 3 oferece um acordo. Se Mr. 5 e Miss Valentine imobilizarem os gigantes, ele intercederá por eles junto a Mr. Zero. Sem alternativa, a dupla concorda e elabora um plano covarde. Sabendo que os guerreiros sempre compartilham uma bebida antes do duelo diário, Mr. 5 decide colocar uma bomba explosiva disfarçada na caneca de Brogy. Ninguém suspeita de nada. Luffy, Nami, Usopp e Princesa Vivi observam os dois gigantes se preparando para a batalha diária, demonstrando grande respeito mútuo. À distância, Mr. 5 e Miss Valentine aguardam o resultado. Brogy e Dory se abraçam, tomam a bebida e começam a lutar. De
repente, a bomba detona no estômago de Brody. Inicialmente, a tripulação pensa que Dory o envenenou, mas logo avistam os agentes da Baroque Works e percebem a sabotagem. O grupo grita desesperadamente, avisando que algo está errado, e Brody sente o golpe covarde. Contudo, o gigante se recusa a parar a luta, preferindo ter uma morte honrosa no campo de batalha a desistir. Dory, sem saber de absolutamente nada sobre a interferência, continua o combate com força total e atinge Brody mortalmente. Bom, Luffy não vê o desfecho porque corre enfurecido para atacar Mr. 5 e Miss Valentine, sendo seguido de perto por Princesa Vivi. Isso dá à associada de Mr. 3 a oportunidade perfeita para agir. A mesma garota que marcou o Zoro agora foca em Nami, marcando a navegadora com um círculo verde e deixando-a completamente atordoada. Com Nami incapacitada, Miss Valentine usa seu poder para flutuar, derruba o Zop do penhasco e captura a garota. O Zop não cai de uma altura fatal e sobrevive, correndo até o campo de batalha para contar a Dory sobre a sabotagem da Baroque Works. O gigante fica completamente arrasado ao perceber que matou o melhor amigo por causa de um truque sujo. Ignorando as súplicas de ajuda de Usopp, Dory se afasta dominado pela tristeza e pela vergonha. Enquanto isso, Luffy encontra a associada de Mr. 3, Miss Golden Week. Ela parece apenas uma criança perdida brincando com materiais de pintura. O capitão abaixa a guarda e tenta ajudá-la, mas Princesa Vivi percebe o perigo e manda Luffy fugir o mais rápido possível. É tarde demais. Miss Golden Week marca o rosto de Luffy com um círculo azul, ativando um poder que mergulha o pirata em uma profunda depressão, tirando toda a sua vontade de lutar. Princesa Vivi tenta correr para se salvar, mas é rapidamente alcançada e capturada por Mr. 5. O único membro do grupo que parece seguro e totalmente alheio à tragédia é Sanji, que retorna pacificamente ao navio, se perguntando onde estão todos. Bom, Dory retorna à caverna de Brog de luto, enquanto Mr. 3 usa secretamente seus poderes de cera para prender a mão do gigante e imobilizá-lo completamente. Enquanto isso, Miss Wednesday, Nami e Zoro estão presos dentro da casa de cera de Mr. 3. Depois de remover cuidadosamente a marca que Miss Golden Week deixou na coxa de Nami, Miss Wednesday explica o que o desenho faz. A navegadora tenta limpar a marca da perna de Zoro, mas ele se esquiva. Os três percebem que são prisioneiros impotentes e devem contar com a tripulação para vir em seu auxílio. Em outro lugar de Little Garden, Mr. 3 e Miss Golden Week continuam seus planos. O agente preparou um enorme bolo de cera e instrui a parceira a trazer Luffy assim que terminar de brincar com ele. Sem ser visto, Usopp ouve o plano e corre para encontrar Luffy, que está na praia, mas ainda afetado pela tinta de Miss Golden Week. O atirador luta para tirá-lo do transe antes que a garota retorne e então recua. Inseguro sobre como lidar com a situação sozinho, decide buscar a ajuda de Sanji. Mas olha, Sanji chega à casa de cera, que está vazia porque Nami, Miss Wednesday e Zoro foram movidos para o bolo de cera. Mr. 3 explica o propósito da armadilha. A estrutura pingará cera continuamente sobre o trio até que sejam totalmente transformados em estátuas. Nami zomba do plano, notando que Zoro não está sofrendo devido à marca persistente. O espadachim, ainda influenciado, ri incontrolavelmente. Irritado, Mr. 3 limpa a marca, exatamente como a garota pretendia. Zoro volta ao normal e tenta se libertar com suas espadas, mas a cera é muito resistente para ser cortada. Enquanto isso, Luffy e Miss Golden Week sentam-se para tomar chá na praia. De volta à casa de cera, Sanji procura nos arquivos da Baroque Works quando um Denden Mushi toca. É Mr. 0 que acredita estar falando com Mr. 3. O cozinheiro entra no jogo, informando que os chapéus de palha e Miss Wednesday estão mortos. O líder menciona enviar os Unluckies para verificar as mortes. Sanji logo descobre as identidades deles, uma lontra chamada Mr. Treese e um abutre chamado Miss Friday. Ele luta contra a dupla dentro da casa de cera, derrotando ambos, e então relata novamente o sucesso usando o pseudônimo de Mr. Prince. Mr. 0 avisa que ajudar a princesa trará consequências. Ok, no bolo de cera, a armadilha começa a endurecer ao redor de Nami, Miss Wednesday e Zoro. Mr. 3 compartilha com a princesa que o exército real de Alabasta está se fragmentando, com alguns membros se juntando à rebelião. Ele mantém o motivo da Baroque Works em segredo. Apesar do perigo, a navegadora e o espadachim permanecem
parecem esperançosos de que Luffy chegará para resgatá-los. Em outro lugar, o Usopp ganha coragem após ser encorajado por Brog e corre para a praia onde Miss Golden Week comanda Luffy a entrar no oceano. Como usuário de uma Akuma no Mi, o pirata fica impotente na água. O atirador o chama, atraindo a atenção dela, e a garota ataca, mas ele se esquiva. Em sua fuga, acaba fazendo a paleta de tintas voar acidentalmente, cobrindo o rosto da inimiga com cores e fazendo a personalidade dela mudar erraticamente. No entanto, o Usopp resgata Luffy da água e o capitão imediatamente pergunta sobre os outros. Eles chegam ao bolo de cera e encontram os amigos totalmente presos. Luffy persegue Mr. 3 pela ilha, enquanto Usopp enfrenta Mr. 5 e Miss Valentine. O atirador escolhe lutar contra a mulher primeiro, dando a Zoro e Nami a chance de se libertarem. O espadachim então batalha contra Mr. 5. E a navegadora se junta a Miss Wednesday contra Miss Valentine. A perseguição leva Luffy à caverna de Brog, onde Dory está preso na cera. Por fim, os Chapéus de Palha derrotam os agentes da Baroque Works e libertam Dory. Sanji chega carregando um Eternal Pose apontado para Alabasta, um grande alívio para Miss Wednesday. A tripulação retorna ao Going Merry, trocando despedidas alegres com Brog e Dory. Enquanto zarpam, um enorme peixe dourado bloqueia o caminho, mas os dois gigantes o derrotam, permitindo que o navio continue. A bordo, durante o jantar, Nami de repente caminha até o convés e desmaia. Bom, enquanto isso, na sede da Baroque Works, Miss All Sunday se encontra com o Apol, ex-governante do reino de Drum. O Apol expressa abertamente seu ódio por Nefertari Vive, pelo pai dela, Nefertari Cobra, e pelo reino de Alabasta. É revelado que o Apol foi expulso de sua terra natal e agora quer recuperar o trono. Para atingir esse objetivo, fez parceria com a Baroque Works. No entanto, ele reclama que o grupo ainda não o ajudou a retomar o reino. Para acalmá-lo, Miss All Sunday dá ao Apol uma Akuma no Mi. Ela não explica que tipo de poder a fruta contém, mas o Apol a come gananciosamente de qualquer maneira. Mas ok, a história então muda para os Chapéus de Palha a bordo do Going Merry. 4 dias se passaram desde que Nami desmaiou e Sanji tem cuidado dela. Acontece que Nami adoeceu depois do tempo deles em Little Garden, sofrendo de uma doença misteriosa. Embora o plano original fosse navegar diretamente para Alabasta, a tripulação decide parar na ilha mais próxima para que um médico possa tratá-la. Essa ilha acaba sendo a ilha de Drum. Vivi explica que o local é famoso por seu conhecimento médico, embora pareça inquieta em ir para lá. A princesa avisa a tripulação que seria melhor se a verdadeira identidade dela permanecesse em segredo quando chegassem. O motivo é que Alabasta e o reino de Drum têm uma longa história de conflito político. Vivi está especialmente preocupada que eles possam encontrar o Apol lá, mas os Chapéus de Palha ainda escolhem seguir para a ilha. No passado, uma lembrança de 10 anos antes mostra a jovem Vivi ouvindo secretamente uma reunião em Mary Geoise, no castelo de Pangaea, onde vários governantes se reúnem. Durante a reunião, o Rei Cobra e o Apol discutem sobre como uma nação deve ser governada, revelando que as tensões entre os reinos deles vêm de muitos anos. Mas olha, no presente, a cena muda para um posto de comunicações da Marinha. Smoker e Tashigi entram em contato com o quartel-general da Marinha para relatar que não localizaram nenhum membro da Baroque Works. Ao se aproximarem do prédio, Tashigi de repente tropeça no corpo de um marinheiro morto. A princípio, eles suspeitam dos Chapéus de Palha, mas assim que entram nas instalações, percebem que a Baroque Works é a responsável. Lá dentro, Smoker e Tashigi lutam contra 2 agentes, Miss Thursday e Mr. 13. Ok, enquanto isso, os Chapéus de Palha finalmente chegam ao reino de Drum. Os moradores inicialmente respondem com hostilidade, até mesmo atirando contra os piratas. Vivi é atingida durante o caos, mas depois de implorar aos residentes, eles relutantemente permitem que a tripulação entre na cidade. Lá, eles conhecem Dalton, o capitão da Guarda Civil. Dalton explica o que aconteceu com o reino e por que o local não tem mais um governante. Segundo o capitão, depois que um pirata chamado Marshall D
Teach atacou a ilha. O Apol abandonou o país e fugiu com os soldados dele, deixando as pessoas indefesas. Quando Sanji pergunta sobre médicos, Dalton diz que o Apol levou quase todos embora. Resta apenas uma, a doutora Kureha, muitas vezes chamada de médica bruxa. Ela mora no castelo de Drum, no topo da montanha, e é a única pessoa capaz de salvar Nami. O capitão sugere esperar até de manhã antes de subir a montanha, mas a condição de Nami está piorando, e a tripulação teme que ela não possa esperar tanto tempo. Luffy a amarra nas costas e decide escalar a perigosa montanha imediatamente, com Sanji o acompanhando. Após uma jornada difícil, eles finalmente chegam ao cume, mas desmaiam de exaustão. Enquanto Luffy está deitado na neve com Nami ainda nas costas, uma pequena criatura peluda, usando um chapéu vermelho, se aproxima deles. É Tony Chopper. De volta à cidade, Zoro ajuda Dalton a ficar de vigia. O capitão explica que as pessoas vivem com medo de que o Apol possa algum dia retornar, embora espere que o país possa se tornar pacífico novamente. Quando Zoro pergunta se Dalton pretende governar esta nova nação, ele responde que só quer proteger os cidadãos. Bom, dentro do castelo de Drum, Nami acorda conectada a um soro e nota Sanji descansando em outra cama. Uma pequena rena usando um chapéu vermelho passa silenciosamente. Quando Nami a cumprimenta, a criatura entra em pânico e se esconde atrás de um pilar. Logo, a doutora Kureha entra no quarto e revela que Nami foi picada em Little Garden por um Kestia, um carrapato portador de bactérias perigosas. A navegadora tenta sair, mas Kureha se recusa a liberá-la até que se recupere. A médica explica que Sanji sofreu fissuras nas costelas durante a subida e que Luffy foi colocado em água morna para evitar hipotermia. Nesse momento, Luffy entra de repente no quarto, seguido por Sanji. Quando Luffy vê a pequena rena falando e se movendo, fica em choque, incapaz de acreditar que o animal pode realmente falar. No passado do reino de Drum, um Chopper maior e mais jovem corre freneticamente pela floresta, perseguido por aldeões furiosos. Ele até é atingido por um tiro em certo momento. Bom, de volta ao presente, Luffy e Sanji ainda estão chocados que Chopper pode falar. Eles tentam brincar para fazê-lo falar de novo, mas ele permanece em silêncio. Sanji e Luffy tentam arrancar qualquer palavra dele, agindo como se fossem comê-lo, mas a tática não funciona. Somente quando Luffy abre um baú de tesouro e alcança uma bandeira pirata é que Chopper finalmente responde, gritando que não é um guaxinim, mas sim uma rena. Ele os avisa para deixarem a bandeira em paz, fecha o baú e vai embora. Claramente, a bandeira tem um significado profundo para ele. Sanji termina de preparar a refeição e a distribui para todos. A doutora Kureha gosta tanto da comida que oferece a Sanji um emprego no castelo, mas ele recusa. Mais tarde, Luffy, Sanji e Nami jantam com a doutora Kureha e perguntam por que Chopper é tão irritado. Ela então conta a história completa da pequena rena, uma narrativa que se revela de partir o coração. A narrativa revela que Chopper passou o início da vida sozinho, rejeitado tanto por humanos quanto por seu rebanho de renas devido à sua aparência incomum, com um nariz azul, e a habilidade de falar que veio de uma Akuma no Mi que havia comido. Essa fruta também lhe deu a habilidade de mudar de tamanho, ficando enorme. Além de ser rejeitado pelos seus, ele foi caçado pelo povo do rei Apol como uma fera e acabou sendo baleado. Mas a vida dele muda quando conhece o Dr. Hiriluk durante a grande caça aos médicos no reino de Drum. O rei Apol havia ordenado que todos os médicos trabalhassem apenas para ele ou enfrentariam a morte, deixando a maior parte do reino sem assistência médica. Cidadãos desesperados vasculharam o Vale da Morte em busca de um cogumelo que curava tudo, mas a doutora Kureha zombava deles, chamando-os de idiotas por procurarem algo que não existia. Apenas a doutora Kureha e o Dr. Hiriluk evitaram o expurgo de Apol. Os dois não se davam bem. Ela o via como um cientista louco e charlatão, e ele a considerava negativa. Apesar de discordarem em muito, ambos concordavam que o Apol estava destruindo o reino, e acabaram no mesmo esconderijo para evitar a captura. Hiriluk, diferente de Kureha, acreditava que o cogumelo milagroso existia e se dedicou
dedicou a ajudar as pessoas. Quando o perigo passou e eles seguiram caminhos separados, Hiriluk encontrou pegadas ensanguentadas na neve e a seguiu, encontrando Chopper gravemente ferido na floresta. Reconhecendo a inteligência da pequena rena que estava aterrorizada, Hiriluk garantiu que o curaria, tratando-o com remédios e poções e levando-o para casa. No dia seguinte, Chopper acordou, mas inicialmente não falou, com medo da rejeição que já conhecia. No entanto, o doutor logo percebeu a habilidade dele e, em vez de ver isso como algo negativo, o incentivou a aceitar suas diferenças. Hiriluk o acolheu, nomeando o Tony Chopper e mais tarde dando a ele o chapéu alto vermelho que usa até hoje. Pela primeira vez, Chopper experimentou aceitação e amor, e os dois desenvolveram uma forte ligação, com Chopper ajudando o doutor em seus experimentos e se tornando seu assistente. O doutor ensinou a Chopper sobre a esperança, contando a história de um homem curado por um milagre ao ver flores de cerejeira, e mostrou-lhe uma bandeira pirata com flores de cerejeira, ensinando que a caveira era um símbolo de que tudo era possível, não um sinal de morte. Ok, tragicamente a situação muda quando Hiriluk anuncia que Chopper está curado e precisa ir embora. Chopper, sem entender, inventa desculpas para ficar, mas o doutor é firme e acaba gritando com ele, expulsando-o. Chopper não sabe, mas o doutor faz isso para poupá-lo do sofrimento de vê-lo morrer, pois Hiriluk está gravemente doente. Chorando sozinho em sua cabana, Hiriluk sabe que seu tempo é curto. Ele chega a implorar para Kureha curá-lo, ou pelo menos terminar seu trabalho e cuidar de Chopper, mas ela, sendo fria, recusa. Chopper, ouvindo a conversa do lado de fora, decide encontrar o cogumelo milagroso para salvar seu mentor. Ele vasculha as montanhas, enfrentando muitos perigos, e retorna esgotado com a planta. Ele prepara a sopa para Hiriluk, sem saber que a caveira no livro de medicina, que ele achava ser um símbolo de esperança, na verdade indicava veneno. Hiriluk, entendendo a intenção de Chopper e sabendo que já iria morrer, come a refeição para poupar os sentimentos dele, afirmando que se sente muito melhor. O doutor então decide ir ao castelo, acreditando que precisa curar os médicos de Wapol, deixando Chopper com a promessa de que ele seria um grande médico um dia. Quando Kureha descobre o que Chopper fez, ela o repreende duramente por ter dado veneno a Hiriluk. Desesperado, Chopper corre para o castelo. Pouco depois, Hiriluk confronta Wapol e seus homens. Dalton tenta impedir que atirem no doutor, mas Hiriluk faz um discurso sobre como um homem só morre quando é esquecido. Ele pede a Dalton que não machuque o monstro que virá, referindo-se a Chopper como seu filho, e então se sacrifica detonando o explosivo. Chopper chega em sua forma gigante e tenta se vingar, mas Dalton o impede, lembrando-o do desejo do doutor de que ele vivesse. Chopper, com o coração partido, foge. Dalton, farto do rei, rebela-se contra o Wapol. O sonho de Hiriluk continua vivo quando a doutora Kureha, reconhecendo o valor do trabalho do doutor e a amizade deles, aceita Chopper sob sua orientação e concorda em treiná-lo para se tornar um médico, após ele implorar diante da bandeira do doutor. No entanto, de volta ao presente, após ouvir a história, Luffy se levanta e pega a bandeira pirata que Chopper havia avisado para não tocarem. Luffy explica que algo tão significativo não deveria ser escondido e que respeita todas as bandeiras piratas, especialmente aquela. Com seus braços de borracha, ele pendura a bandeira na parede. Chopper, inicialmente surpreso com a atitude de Luffy, abre um grande sorriso, sentindo gratidão e orgulho crescendo dentro de si. Ok, enquanto isso, na cidade, Miss Wednesday ajuda os aldeões e nota Miss All Sunday ainda o seguindo. Em outro lugar, o Sop se junta a Zoro e Dalton no dever de guarda. Eles notam fumaça perto da entrada do reino e Dalton vai investigar. Ele é atingido por 3 flechas e desmaia enquanto os homens de Wapol se aproximam. Bom, Wapol retornou e seus capangas arrastam Dalton ferido diante dele. Por perto estão todos os médicos que Wapol havia levado consigo quando fugiu. Ele deixa claro que veio para recuperar o trono e punir qualquer um que se oponha. Para demonstrar seu poder, revela os efeitos de sua
Akuma no Mi. Pode consumir qualquer coisa e transformá-la, fundindo-a ao próprio corpo. Como demonstração, come uma espada, que substitui um dos braços pela arma. Dalton, que havia comido uma Akuma no Mi muito tempo atrás, se transforma em sua forma meio humano e meio bisão, avisando o Apol que recuperar o reino não será fácil sem os soldados, mas olha, o Apol revela confiantemente que comeu seus soldados também, e os cospe em formas grotescas e monstruosas. Enquanto isso, Miss Wednesday descobre por Miss All Sunday que o Apol e suas forças estão se aproximando da cidade. Zoro e Usopp avistam o exército se aproximando da torre de vigia, enquanto Miss Wednesday corre para o castelo de Drum para alertar Luffy e os outros. Zoro e Usopp ficam para trás para proteger os aldeões. Assim que a princesa chega ao castelo, informa a situação aos chapéus de palha. Eles decidem descer a montanha para ajudar, com Chopper insistindo em ir junto. A doutora Kureha inicialmente planeja se esconder com seus pertences, mas encontra Dalton ferido na floresta. Ela escolhe cuidar dele e se junta à luta. Ok, enquanto os chapéus de palha descem, o Apol chega inesperadamente ao castelo. Luffy e Miss Wednesday o confrontam em uma sala, enquanto Sanji e Chopper enfrentam os capangas em outro lugar. Chopper se transforma em sua forma completa de rena para lutar. Simultaneamente, Usopp, Zoro, Dalton, a doutora Kureha e as pessoas da cidade entram em confronto com os soldados monstruosos nas ruas. Luffy e Miss Wednesday inicialmente parecem derrotar o Apol, mas ele se recupera rapidamente. É necessário o esforço combinado dos chapéus de palha para finalmente subjugá-lo. Luffy agarra a perna de Sanji enquanto o cozinheiro dá um chute poderoso, enviando o Apol voando para longe do reino de Drum. Com o inimigo derrotado, a paz é restaurada e os ilhéus são libertos da ameaça. Dalton agradece aos chapéus de palha e anuncia que se tornará o novo governante do reino. Luffy convida Chopper para se juntar à tripulação. Hesitante no início, a pequena rena aceita rapidamente e procura a doutora Kureha para compartilhar a decisão. Embora ela fale duramente no começo, fica claro que está apenas lutando para deixá-lo partir. Ela até coloca a mochila dele no trenó, preparando-o para a partida. Os chapéus de palha retornam ao Going Merry e zarpam para Alabasta. Mas ok, a doutora Kureha e Dalton liberam um pó especial no ar, uma criação do Dr. Hiriluk, que se mistura com a neve que cai e a torna rosa, criando a imagem de flores de cerejeira desabrochando no céu de inverno. Os residentes do reino de Drum assistem maravilhados e Chopper, do Going Merry, fica emocionado ao perceber que o sonho do mentor continua vivo. No dia seguinte, a tripulação navega em direção a Alabasta. Miss Wednesday os agradece, expressando que sentirá falta da tripulação. Mas Luffy insiste que ela agora faz parte dos chapéus de palha e ficará com eles até que a Baroque Works seja derrotada. A tripulação o apoia. A princesa então se prepara para revelar o que ela e Igaram descobriram sobre Mr. Zero. No entanto, a cena muda para um posto de comunicações da Marinha, onde Smoker e Tashigi revisam uma gravação de Mr. Zero e Sanji, preparando-se para perseguir a tripulação. Enquanto isso, na sede da Baroque Works, Miss All Sunday relata a derrota de Apol para Mr. Zero, que permanece despreocupado, focado apenas nos fundos restantes do ex-rei. É revelada então a verdadeira identidade de Mr. Zero, Crocodile. O verdadeiro nome de Miss All Sunday também é divulgado como Nico Robin. Ela informa a Crocodile que agentes foram despachados para Alabasta para se prepararem para os chapéus de palha. Crocodile anuncia a Operação Utopia, com o objetivo de tomar o tesouro lendário, o One Piece, terminando assim a segunda temporada de One Piece, série de aventura e ação de 2026, e eu espero você no próximo vídeo.